Nós temos condições de mudar o Brasil. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindo ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de janeiro/fevereiro do Quebra-Nozes, o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Iniciando as nossas notícias, nós temos uma notícia sobre a inflação dos alimentos. O país registrou uma inflação acumulada de 4,51% em 12 meses, superando as expectativas do mercado financeiro de 4,43%. Em janeiro, 7 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta, com destaque para o grupo dos alimentos e bebidas, que teve a maior variação de 1,38% e impacto de 0,29 pontos percentuais no índice geral. A alimentação no domicílio, incluindo produtos in naturas, liderou o grupo com alta de 1,81%. Os principais itens foram cenouras, com 43,81%, batata inglesa, com 29,45%, feijão carioca, com 9,70%, arroz, com 6,39% e frutas. Por outro lado, a alimentação fora do domicílio desacelerou em relação a dezembro, passando para 0,53% para 0,25% de alta. O grupo dos transportes, a gente sempre destaca o grupo dos transportes porque às vezes é ele que pode causar essa inflação dos alimentos, o que não ocorreu aqui. No grupo dos transportes, registrou-se uma queda de 0,65% em janeiro, contribuindo para a deflação do índice geral. O subgrupo dos combustíveis também representou uma redução, com diminuição no preço do etanol, óleo diesel e gasolina, enquanto o gás veicular teve alta. Apesar disso, o preço do óleo diesel e da gasolina e do gás de cozinha aumentaram cerca de 12,5% desde o início do ano, devido à alta do ICMS e à reforma da tributação federal. O link de todas as notícias vai estar na postagem ou no texto que vai agregado ao feed desse episódio no teu tocador preferido. Então, se tu quer aprofundar um pouco mais o que está acontecendo com relação a essa notícia, é possível ler a notícia na íntegra. Indo para a próxima notícia, agora a gente vai falar de um compilado que a Agência Lupa fez sobre o cenário da fome no Brasil. É uma notícia bem completa e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui até para fomentar um pouco essa discussão e ela não sair do nosso cenário de debate. A insegurança alimentar é um problema social grave que tem sido objeto de estudo e preocupação tanto no Brasil quanto no mundo. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o Plano Brasil Sem Fome, com o objetivo ambicioso de retirar o país da fome até 2030 e reduzir significativamente o percentual de domicílios em insegurança alimentar grave para menos de 5%. Diversas pesquisas têm lançado luz sobre a extensão desse problema. O mais recente relatório da ONU mostrou que aproximadamente 21,1 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar grave entre 2020 e 2022, com 10,1 milhões sofrendo de desnutrição. Esse relatório reflete uma realidade alarmante que persiste no país. A insegurança alimentar é avaliada em diferentes níveis, que vão desde leve até grave, impactando a qualidade e a quantidade da alimentação das famílias. A escala EBIA, utilizada em pesquisas como o inquérito da Rede Pensan e a pesquisa de orçamentos familiar, a POF do IBGE, tem sido crucial para compreender a dimensão deste problema. Os estudos mais recentes, como o inquérito da Rede Pensan de 2020 a 2022, que nós já trouxemos em inúmeros episódios aqui no Nós da Nutrição, se vocês pesquisarem por Rede Pensan, vão encontrar muitas publicações no nosso site ou nos tocadores sobre este relatório exclusivamente. Esses inquéritos revelaram um agravamento da insegurança alimentar no Brasil, especialmente durante a pandemia de Covid-19.
A falta de emprego e a crise econômica foram fatores importantes nesse aumento, mas não foram os únicos. O desmonte das políticas públicas e a má gestão da pandemia também contribuíram para agravar a desigualdade e a insegurança alimentar. Além disso, a qualidade da alimentação também tem sido afetada, com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados devido à falta de acesso de alimentos frescos e saudáveis. Isso tem levado a um aumento nos casos de doenças relacionadas à má nutrição. Isso, dentro do contexto da alimentação e nutrição, é chamado de desertos alimentares, quando existe um desabastecimento de alimentos in natura em detrimento de alimentos ultraprocessados devido ao custo deles. É o que é observado dentro desses relatórios. Diante desse cenário, é urgente a implementação de políticas eficazes para combater a fome e garantir o direito à alimentação adequada para todos os brasileiros. O Plano Brasil Sem Fome é um passo importante nessa direção, mas é necessário um esforço conjunto de diversos setores da sociedade para alcançar um objetivo e garantir um futuro mais justo e igualitário para todos. Eu destaco que é bem extensa a publicação da Agência Lupa, que compila vários aspectos relacionados ao cenário de desnutrição e da fome no Brasil. Vale bastante a pena dar uma lida. Indo para a próxima notícia, nós vamos falar sobre a preocupação do setor agropecuário com a redução da produção. O ano passado nós trouxemos algumas notícias de como o setor do agronegócio, especificamente, está preocupado com a queda nos números da produção, e isso se reflete diretamente às questões climáticas. Porém, a gente também trouxe aqui uma contextualização de que eles, de certa forma, são corresponsáveis com esse agravamento das condições climáticas. E no caso da notícia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, divulgou estimativas que apontam para uma queda de 2,1% no valor bruto da produção agropecuária em 2024, alcançando 1,217 trilhões de reais. Essa redução é atribuída principalmente às incertezas causadas pelo fenômeno climático El Niño, que afetará o segmento agrícola, previsto para registrar uma diminuição de 3,4% em relação a 2023. Por outro lado, para a pecuária, espera-se um modesto crescimento, 0,8%, impulsionado principalmente pela reação dos preços da arroba do boi. Durante um evento em Brasília, a CNA também apresentou um panorama do setor de 2023, destacando que, apesar da produção recorde de grãos, os produtores rurais enfrentam desafios significativos. Os custos de produção elevados e a queda nos preços das commodities impactaram negativamente na receita dos produtores, resultando em uma redução nas margens de lucro. Por exemplo, a margem bruta da soja registrou uma queda de 68% e por aí vai. A grande questão aqui é que, tal qual outros cenários de produção e da indústria, existe uma margem que está obtendo lucro, mas automaticamente também está tendo um déficit orçamentário devido às condições climáticas. Talvez seja estranho porque a gente está falando do lucro do setor agropecuário e do agronegócio. É observado que normalmente é necessário um aumento do lucro, não importa qual é o lucro do ano passado. E a grande inquietação que isso gera é que realmente é necessário o aumento do lucro ou é necessário o aumento da produção. A gente já não tem a gente não tem uma produção da alimentação adequada. Óbvio, aqui nós temos um recorte, a gente está falando, como a notícia bem traz, sobre commodities, ou seja, o alimento deixou de ser intrinsecamente alimento e passou a ser uma moeda. Então, isso já demonstra para nós de que a gente fala de soja, a gente fala do milho, a gente fala do boi, que são coisas que foram lastreadas para um valor econômico e não necessariamente um valor de alimento. Mas é sempre bom a gente pensar quando a gente ouve notícias relacionadas ao lucro que tange essas commodities, porque se a gente for ver, a gente está produzindo um excedente que já gera um lucro excedente e o mercado agropecuário, o agronegócio fica alarmado quando tem uma queda desse percentual ou não vai ter um lucro a mais do que eles tiveram
do ano passado, e isso em decorrência das condições climáticas. Então a gente tem um cenário que possivelmente talvez aumente. Eles ainda destacam na notícia que existe uma preocupação sobre a lei antidesmatamento da União Europeia, que pode resultar em uma barreira comercial sobre produtos agropecuários brasileiros. Ou seja, eles estão preocupados com a lei e não estão preocupados com o desmatamento. Isso é sempre bom para a gente pensar como a gente está fechado às vezes dentro da nossa bolha e a gente não consegue enxergar a perspectiva de que outras pessoas pensam diferente e como elas pensam diferente. Por que eles estão preocupados com isso? Uma questão financeira. E por que eles estão preocupados com uma questão financeira? Porque eles visam o lucro em detrimento de qualquer outra coisa. Fechando essa notícia, a gente vai ter nesse episódio uma mistura de notícias de janeiro e notícias de fevereiro. Porque se tu não sabe, o Nós na Nutrição é um projeto independente. Tu pode nos encontrar em todas as redes sociais por @NósDaNutricão, ou tu pode também nos mandar algum e-mail caso tu queira sugerir alguma coisa ou entrar em contato para contato@nosdanutricão.com.br. O nosso site é nosdanutricão.com.br e lá tu encontra a maior parte dos nossos conteúdos que são lançados semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com o nosso ritmo de produção. Esse ano nós começamos com o episódio número 100, fica aqui a propaganda de que ele está excelente. Nós conversamos com as nutricionistas Fernanda Rodrigues, Lisiane Camargo, Gabriela Caniel. Eu e a Thay, nós conduzimos um episódio e foi um papo muito sincero sobre como está o cenário da nutrição para cada um de nós e o que a gente imagina que pode ou não pode acontecer com relação a esse aspecto da nutrição isoladamente. Teve algumas questões pessoais, mas é interessante até para a gente pensar, né, como é que nós estamos enquanto nutricionistas no geral. Talvez algumas pessoas se identifiquem. Indo para a próxima notícia, o relatório recente do Observatório Europeu Copérnicos apontou que o planeta Terra está, em média, 1,48 graus mais quente do que o período pré-industrial, estabelecido entre 1850 e 1900, ficando muito próximo do limite seguro de 1,5 graus. No ano passado, todos os dias ultrapassaram 1 grau acima deste nível, com os picos alarmantes de 2 graus em novembro. Desde a era pré-industrial, as emissões de CO2 aumentaram mais de 50%, contribuindo para o aquecimento global. Esse aumento das temperaturas tem sido associado ao agravamento da crise climática e ao fenômeno El Niño, que nós já falamos no episódio hoje. Os cientistas alertam que o mundo está à beira de atingir 5 pontos de um não retorno, desencadeando potenciais catástrofes ambientais irreversíveis. Entre esses pontos estão o colapso de corais em águas quentes, o derretimento do permafrost, de vastas áreas de gelo na Groenlândia e Antártida e alterações na circulação do Atlântico Norte. O aumento das temperaturas tem impactado diretamente ecossistemas sensíveis, como os recifes de corais, que estão enfrentando eventos de branqueamento cada vez mais frequentes. A perda desses recifes ameaça a biodiversidade marinha e a saúde dos oceanos. A preocupação com esses pontos críticos requer atenção imediata para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e limitar o aquecimento global. Além disso, estratégias de proteção e restauração dos ecossistemas afetados são essenciais para mitigar os danos causados pela mudança climática. No Brasil, nós tivemos a aprovação da nova lei para registros de agrotóxicos. Essa nova lei que regulamenta o registro de agrotóxicos foi sancionada no final de dezembro e ela representa um meio termo alcançado pelo relator do Senado, Fábio Contarato, após 24 anos de discussão entre a bancada ruralista e as alas progressistas. No entanto, o texto ainda não está totalmente resolvido, pois o Congresso terá de decidir se mantém ou não os vetos do presidente Lula. Os vetos, que somam 14 itens, foram aplicados em pontos que centralizavam no Ministério da Agricultura processos como reanálise de riscos e alterações nos agrotóxicos já registrados. Dispensavam as fabricantes de agrotóxicos de gravar de forma indelével informações nas embalagens e criavam uma nova taxa para avaliação e registros dos agrotóxicos, excluindo as tarifas cobradas pelo IBAMA e Anvisa.
A decisão de Lula de barrar alguns pontos ocorreu após consulta a diversos ministérios e provocou reações divergentes. A bancada ruralista articula para derrubar os vetos, enquanto ambientalistas e entidades como a Terra de Direitos e o IBAMA defendem a manutenção de algumas restrições. Entre os vetos, destacam-se aqueles relacionados à centralização no Ministério da Agricultura de processos de reanálise de agrotóxicos, que excluíam a participação da Anvisa e IBAMA, e a dispensa da gravação indelével nas embalagens de agrotóxicos. A criação de uma nova taxa para registro de agrotóxicos também foi objeto de veto, considerado inconstitucional por falta de definição de alíquota e base de cálculo. A decisão sobre os vetos agora cabe ao Congresso, que após o recesso decidirá se aceita ou não as restrições impostas pelo presidente. O debate sobre a lei de agrotóxicos continua gerando polêmica entre os diferentes setores da sociedade e promete ser tema de discussões acaloradas nos próximos meses. E sempre foi e sempre será. Agora a gente vai dar uma breve pincelada sobre as notícias de fevereiro, que foram bem reduzidas com relação às de janeiro. Voltando para a questão dos agrotóxicos, eles serão muito presentes neste episódio. Ocorreu um impasse na redução do uso de agrotóxicos na Europa. A proposta da Comissão Europeia para reduzir pela metade o uso de agrotóxicos na agricultura europeia até 2030, como parte do Pacto Ecológico Europeu, foi retirada após intensos protestos de agricultores em vários países da União Europeia. A presidente da comissão, Ursula von der Leyen, anunciou a retirada de propostas durante uma sessão plenária do Parlamento Europeu, citando a rejeição da proposta pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho Europeu. O projeto legislativo proposto em junho de 2022 tinha como objetivo reduzir os riscos oriundos do uso de pesticidas em toda a União Europeia até 2030, comparado aos períodos de 2015 a 2017. A medida foi vista como uma tentativa de cumprir as metas ambientais estabelecidas pelo Pacto Ecológico Europeu. No entanto, diante dos protestos e da polarização gerada em torno da proposta, a comissão decidiu retirá-la, prometendo apresentar um novo projeto de lei após ouvir agricultores e ambientalistas. O gesto de retirar a proposta é interpretado como um aceno aos agricultores, especialmente em um momento próximo às eleições europeias, demonstrando sensibilidade às preocupações do setor agrícola em relação às normas ambientais mais rígidas. E aqui, novamente, a gente tem mais um cenário onde o agronegócio influencia fortemente sobre as questões ambientais e a gente está chegando num ponto de não retorno das alterações climáticas e até onde a gente vai conseguir tolerar esse tipo de intervenção em detrimento das questões econômicas com relação às questões ambientais. Fique essa indagação, porque é nítido que em algum momento não vai dar mais. A próxima notícia, nós temos o recorde das liberações de agrotóxicos no Brasil. Olha só, eu não disse que eles seriam extremamente presentes aqui no nosso episódio de hoje? Em 2022, o número recorde de 652 agrotóxicos foram liberados no Brasil, representando um aumento de 16% em relação a 2016, e o maior registrado pela Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins, a CGAA, no Ministério da Agricultura em sua série histórica de 23 anos. Esse aumento significativo das liberações está relacionado às mudanças organizacionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2016, que visavam acelerar as análises dos agrotóxicos. Além disso, a eficiência dos órgãos registrantes como Anvisa, IBAMA e Ministério da Agricultura contribuiu para esse recorde. Do total de agrotóxicos liberados, 43 são inéditos, o que também é um recorde para essa série histórica, enquanto os restantes são considerados genéricos. Dos produtos liberados, 516 são químicos e 136 são biológicos. Entretanto, entre 35 agrotóxicos inéditos liberados para os produtores, 22 foram considerados muito perigosos ao meio ambiente pelo IBAMA. O ex-presidente Jair Bolsonaro registrou um recorde de liberações de agrotóxicos com 2.182 liberados entre 2019 e 2022,
incluindo 98 produtos inéditos e 366 produtos biológicos. O processo de registro de agrotóxicos envolve análise de risco à saúde pela Anvisa, perigos ambientais pelo IBAMA e eficácia no controle de pragas pelo Ministério da Agricultura. Um projeto de lei em tramitação no Congresso busca centralizar o processo de registro no Ministério da Agricultura e substituir o termo agrotóxicos por pesticidas e produtos de controle ambiental e afins. Inclusive, a gente já leu uma notícia que fala sobre esse projeto de lei, por isso que ele vai voltar em muitos momentos, porque é de extrema relevância, levando em consideração este novo recorde que nós tivemos de liberação de agrotóxicos, não é mesmo? Então a gente pode ver que em janeiro e fevereiro nós tivemos um cenário que tangenciou questões relacionadas às alterações climáticas que não deixam de aparecer, a preocupação do setor do agronegócio e muitos agrotóxicos, não só no Brasil como também na União Europeia, envolvendo a preocupação da bancada ruralista em todos os lugares. Está terminando o episódio de notícias do mês de janeiro e fevereiro. Eu agradeço quem ficou até o final. Um beijo a todos e tchau!